Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar do Woman in BIM. Hoje o nosso tema é Smart City, SIM, que é City Information Modeling e Sustentabilidade. Hoje começamos uma série de 10 dias com workshop de softwares BIM que já estão disponíveis no canal do Woman in BIM. Vamos também fazer alguns webinars e amanhã falaremos de empreendedorismo e cases de sucesso. Bem, trago um pouco para vocês do Woman in BIM. Nós somos uma comunidade online global com a visão de apoiar as mulheres, capacitar e celebrar essas profissionais da construção digital BIM e do sexo feminino, né? Nosso objetivo principal é incentivar, apoiar, pois nós acreditamos que uma rede de mulher, né, gente? Acho que uma com certeza vai ajudar a outra. Nós nos esforçamos para uma indústria mais inclusiva. Queremos atrair mulheres para carreiras relacionadas ao BIM e promovê-las, apoiar essas mulheres em suas funções e oferecemos oportunidades para maiores avanços. Esse aqui é o nosso lema no Woman in BIM, que é incentivar, apoiar, atrair, promover e avançar e reter. Essa é a equipe Core Team do Woman in BIM. A Rebecca De Tico, ela é a founder e Global Share, né? A Vicky Reynolds, ela é vice-presidente. A doutora Jenny Barré, ela é Education Lead. A Gergana Staikova, ela é member database do Woman in BIM. E a Nicole Tico, que é Global Administration. Recentemente, nós tivemos um upgrade na equipe principal. Agora, todos a Europa, a América Central e aqui na América do Sul, temos Regional Leads Coordinator. E hoje eu faço parte dessa função aqui no Brasil, na verdade, na América do Sul. Bem, nós temos esses patrocinadores, a Glider BIM, a Aurecon, que é na Austrália, a IEEE, a GAG e a Multi McDonald's. O interesse de patrocinar e apoiar o Woman in BIM, por favor, é só entrar em contato. Para você se juntar à nossa comunidade hoje, por favor, é só digitar womaninbim.org. Você pode escolher entre a associação Woman in BIM completa. É tudo gratuito, tá? A associação Woman in BIM completa é só para mulheres. Lá você tem a oportunidade de uma rede de apoio, né? Tem um fórum, a gente pode montar várias conversas com outras pessoas de qualquer país, né? Nós temos uma data bem grande, bem extensa de mulheres que trabalham, e nós também temos algumas redes, que é o LinkedIn, que a gente tem o nosso grupo, e a associação Woman in BIM, ela é só para você receber notícias e ficar sabendo das oportunidades de trabalho que a gente tem também no site. Então, é só entrar lá no site que você pode se associar ao grupo. Hoje nós temos a apresentação da Larissa De Rosso, que ela é arquiteta e urbanista formada pela FAO, com Master em Arquitetura em Association School na USL de Londres. Ao longo dos seus 15 anos de carreira, Larissa trabalhou em São Paulo, Brasil, Londres, Reino Unido, e atualmente ela trabalha em Bruxelas, na Bélgica. Só um pouquinho que eu errei aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok, perfeito. Então, boa noite, meu nome é Larissa, eu trabalho no Conselho dos Arquitetos Europeus aqui na Europa, Larissa De Rosso, esqueci de falar meu sobrenome. Desculpa. Se vocês quiserem mais informação sobre mim, eu criei um QR Code aqui, vocês podem escanear, tem acesso ao meu LinkedIn. E hoje o que eu quero falar para vocês é um pouco do que eu faço aqui em Bruxelas, no Conselho dos Arquitetos Europeus, e o que eu fiz para chegar até aqui. Então, o que eu faço aqui hoje? Eu trabalho com
projetos financiados pela União Europeia. Hoje eu vou trazer para vocês alguns projetos que a gente trabalha lá no escritório, mas a gente tem outros projetos que a gente faz, então eu vou deixar aqui outro QR Code, se vocês quiserem saber sobre outros projetos, e mais detalhes desses projetos que eu estou apresentando. Se vocês não tiverem smartphone, o link para acessar o nosso website está aqui embaixo. Então, hoje eu vou falar um pouco do AAA Renal, o RenoZeb, que são projetos que estão terminando agora, então eles estão dando mais resultado, né? Os resultados estão aparecendo agora. Eu vou passar um pouquinho rápido pelo Drive Zero e Cultural E, porque eu quero focar no Beam Speed, Beam for EEB e Beam Zed, porque eu acredito que esses são os projetos que a rede Woman in Beam deve estar mais interessada. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, AAA Renal é um projeto que eles acreditam que é um projeto sobre Deep Renovation, e aqui Deep Renovation que eles dizem são renovações que eu acho que em português seriam renovações energéticas. Então, é uma reforma que você faz numa casa, num prédio, para que o prédio seja mais eficiente energeticamente. Então, esse projeto, ele acredita que essas renovações, elas têm que ser atrativas, aceitáveis e econômicas. E, para isso, eles desenvolveram uma série de ferramentas para ajudar as pessoas a conversarem sobre a reforma, né, como fazer essa renovação para que ela para que ela fique com uma boa eficiência, e, por exemplo, conversar com outras pessoas dentro de um condomínio, ou até mesmo dentro da sua própria casa. Para isso, eles fizeram, por exemplo, um jogo, que é essa imagem aqui na direita superior. Eles criaram uma plataforma, um website também, a imagem na esquerda superior, e eles também fizeram um certificado de energia, um Combined Labeling Scheme, com um certificado combinado, vamos colocar assim, porque ele combina a eficiência energética, ele combina a qualidade do ambiente do ambiente indoor, desculpa, algumas palavras me fogem, e o bem-estar do usuário também. Mas se vocês quiserem mais informação, vocês podem encontrar no QR Code que eu coloquei aqui. Uma coisa que eu queria destacar é que esse projeto ele foi indicado para um prêmio de cidadão dentro da Semana de Sustentabilidade Energética da Comissão Europeia. Então, se vocês quiserem ler esse texto, dar uma olhada no vídeo sobre o projeto e votar, se vocês se interessarem e gostarem do projeto e votar no projeto, o QR Code está aqui também e vocês podem acessar todas as informações aqui. O nosso segundo projeto é o RenoZeb. Então, o RenoZeb também está acabando agora, esse mês, o AAA também está acabando agora, e ele desenvolveu fachadas modulares para fazer a renovação energética. Então, essas fachadas, elas são fachadas que são colocadas, são sobrepostas à fachada original, e elas vão melhorar a eficiência energética do prédio e a qualidade do ambiente interno. Aqui eu só coloquei uma foto de um site, eles desenvolvem a tecnologia, eles testam a tecnologia em alguns sites de demonstração, prédios de demonstração. Esse que eu coloquei aqui é um prédio na Estônia, que eles fizeram a reforma com esses painéis e atualmente eles estão monitorando para ver como que a tecnologia está funcionando e para depois, quem sabe futuramente, colocar no mercado. Junto com, vamos colocar assim, esse hardware, que é a fachada, eles desenvolveram também softwares, que é para facilitar o desenho dessas fachadas, né, facilitar o projeto arquitetônico da fachada e também para facilitar as simulações energéticas. Se vocês quiserem mais informação, de novo, o QR Code está aqui. A gente também fez alguns treinamentos, então vocês também podem ter acesso, se vocês tiverem curiosidade das ferramentas, a esses treinamentos na plataforma. Bom, o projeto Drive-O, eu vou falar rapidinho. Então, a ideia principal do projeto é trabalhar com reuso de pedaços de prédio, vamos colocar assim, reuso de qualquer coisa em construção civil que possa servir, que possa ser reutilizado em qualquer outro lugar, numa renovação ou num prédio novo.
Então, essa é a principal ideia deles. Eles estão desenvolvendo uma metodologia, estão desenvolvendo algumas ferramentas para que isso seja possível e, obviamente, para evitar processos de demolição, processos que você não aproveita nada, que aqui, em termos ambientais, é muito ruim, né? De novo, o QR Code está aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, é só clicar no QR Code. Esse projeto Cultural Li, eles estão construindo casas de energia positiva, ou seja, casas que elas, ao invés de consumir energia, elas produzem energia. E o princípio do projeto, eles têm demonstration sites, então, sites de demonstração em todas as regiões europeias, ou seja, todas as regiões climáticas europeias, e a ideia é propor kits de tecnologia para cada uma dessas regiões para atender, para fazer essas casas com energia positiva. Mas eles não só levam em conta o clima, mas eles levam em conta a cultura também. Eles acreditam que a cultura influencia muito o consumo de energia, então ela deve ser levada em conta. Eles colocam um exemplo simples. Eles dizem que, por exemplo, um italiano vai consumir muito mais energia cozinhando do que um finlandês, por conta do tipo de culinária. Então, a cultura tem que ser também levada em conta para fazer para fazer essa criação desse kit para cada região e cultura. Bom, agora eu vou focar nos projetos em BIM. Esse projeto é o BIM Speed. Então, de novo, a gente está falando sobre renovação energética. Então, a ideia é fazer as renovações energéticas utilizando o BIM como a principal ferramenta. Então, a ideia é melhorar o conforto do usuário, reduzir 30% do tempo do processo de desenho e construção e economizar 60% da energia dentro dessa renovação. As soluções que eles já estão disponibilizando é uma plataforma em BIM, a BIM Speed Platform, que já está no site. Eles estão desenvolvendo ferramentas também, que são conectadas às plataformas, e tudo isso está sendo testado em 13 sites de demonstração ao redor da Europa. O que eu queria destacar nesse projeto é que a gente está com uma competição aberta, e o BIM, Building Renovation Competition. Então, é uma competição tanto para estudantes quanto para profissionais, em cada categoria, estudantes e profissionais. A ideia é que haja um grupo multidisciplinar, então, de pessoas de diversas profissões, trabalhando em um projeto de renovação em BIM, que propõe estratégias sustentáveis para essa renovação, e que utilize pelo menos uma das ferramentas do projeto BIM Speed. Para isso, o BIM Speed também desenvolveu uma série de treinamentos, vídeos online, YouTube vídeos que são acessíveis e de graça na internet, que vocês podem assistir. E se vocês quiserem mais informação, também o QR Code está aqui, vocês podem acessar o site do BIM Speed também, vocês conseguem informação. Essa competição é aberta para o mundo inteiro, então fica o convite aí para todo mundo no Brasil. E aí, bom, o BIM Speed e o BIM for EEB são projetos que atenderam a mesma chamada, então eles têm objetivos parecidos. O BIM for EEB também está fazendo um kit de ferramentas em BIM. Então, a ideia desse projeto é reduzir 50% do tempo de simulação para simulação energética, 20% do tempo de construção, 15% nos custos de renovação e uma redução de 10% na energia primária da renovação, né, depois que foi feita a renovação. Ele também tem 3 prédios de demonstração em 3 regiões climáticas da Europa. E o principal resultado até agora é o BIM-MS, BIM Management System. Então, é a plataforma deles que eles criaram para projetos em BIM, para modelos BIM. E dentro dessa plataforma você pode achar 6 ferramentas. A primeira é a Fast Mapping Toolkit, que é uma ferramenta que ela vai mapear
serviços prediais que estão atrás de paredes em drywall, montantes, enfim, essa ferramenta ela faz essa parte. O BIM Easier é uma ferramenta de simulação energética, mas é uma ferramenta para ser usada bem no começo do processo de design. Então, quando você ainda tem muito pouca informação, mas se você quer tomar algumas decisões estratégicas sobre como melhor fazer, executar o projeto, então, o BIM Easier é para isso. O BIM for Occupants é uma ferramenta para o usuário, para o residente, então, uma ferramenta que ela vai mostrar para o residente os dados dos sensores que estão no apartamento, então, dados de temperatura, umidade, enfim, consumo de energia, mas ela também tem uma outra função, que é uma função de notificação entre o construtor e o residente. Então, o construtor, durante a construção, ele pode notificar o residente de coisas que vão acontecer no prédio, enfim, na região que ele está morando, e até mesmo intervenções próximas ao apartamento, próximas à janela, e o residente, recebendo essa notificação, ele pode negociar com o construtor qual é o melhor dia para esse construtor fazer o serviço de forma que não atrapalhe ele. Então, isso é uma das funções. Essas 3 ferramentas, elas são mais ligadas a serviços prediais. Então, a Alteras Tool, ela é mais ligada à automação predial. O BIM CPD, ele é uma ferramenta de checagem, então, uma ferramenta que você vai colocar alguns parâmetros, trazer o modelo BIM para essa ferramenta e pedir para que o modelo seja checado dentro desses parâmetros. E o BIM Planner é uma ferramenta para planejamento de construção, né, tendo o modelo BIM como o principal elemento desse planejamento. Bom, e finalmente eu vou falar do BIMZeed. BIMZeed é um projeto educacional na área de educação. Então, o consórcio desenvolveu 12 Learning Units, unidades de aprendizado, com um tema focado em BIM e NZEB. NZEB, Nearly Zero Energy Buildings, o que eu acho que em português é prédios com energia quase nula, alguma coisa assim. Bom, mas a ideia, eles juntaram esses 2 tópicos e fizeram 12 unidades de aprendizagem, e atualmente eles estão oferecendo esses cursos dentro da plataforma, dentro do BIMZeed website, mas eles é um momento de testes, então esses cursos estão sendo oferecidos nas 4 línguas do projeto, húngaro, croata, espanhol e inglês na Irlanda. Então, se vocês quiserem fazer o curso e tiver disponível, é só acessar o site, vocês conseguem se registrar, mas um pedaço importante desse projeto é a parte dos treinadores. Então, se você é um especialista nesse assunto, em BIM ou em NZEB, você pode entrar no site e se registrar como treinador. Existe um curso online, é só fazer o curso online. Você vai ter esse certificado de treinador, então você pode ter acesso a todo o conteúdo das Learning Units e aplicar, se você quiser, na sua instituição ou na sua escola. Como agora a gente está num momento de fazer pilotos, de teste, né? Então, se você tiver a intenção de aplicar, a equipe do BIMZeed vai dar todo o suporte, vai pedir o feedback também, porque a intenção é revisar esse material no final para a entrega do projeto, que é no início do ano que vem. Bom, esses são todos os projetos que eu gostaria de destacar para vocês, espero que tenha ficado claro. Agora eu vou falar um pouquinho o que aconteceu para chegar até aqui, né? Eu já estou há 2 anos e meio aqui na Bélgica, esse foi o trem que me trouxe para cá. Antes disso, eu estava em Londres. Em Londres, eu fiz um mestrado em Sustainable Environmental Design na Architectural Association School e mais um master, né? Um mestrado, eu digo master, na UCL. Eu fiz um estudo de caso sobre BIMs, sobre o uso de BIM em Design and Building Procurement.
Com isso, eu também estava trabalhando, eu trabalhei com projetos de hospitais e também trabalhei com projetos de galpões industriais e escritórios por muito tempo lá. Também participei de algumas competições, essa foi uma das competições que eu recebi menção honrosa, junto com a minha colega Ana Bretz, sobre containers habitáveis. E antes disso, obviamente, eu estava no Brasil, eu trabalhei 7 anos como arquiteta no Brasil, trabalhei fazendo reformas de lojas comerciais no Brasil inteiro, trabalhei também com habitação, e minha formação foi na FAO, eu sou arquiteta urbanista, mas eu fiz o curso FAO-Poly, é um curso de dupla formação, eu fiz 2 anos de engenharia civil, e nessa época, além de fazer o curso e concluir o curso, eu também tive o prazer de ter uma menção honrosa num curso sobre o desenho de uma ponte, que foi foi bem bacana, foi um prêmio, foi um grupo multidisciplinar dentro do framework do FAO-Poly. Só um pouquinho falar do FAO-Poly, eu fui representante discente da criação do curso, e fiz parte também da primeira turma do curso, e eu fico feliz de ver que o curso agora tem se mantido e tá dando bons resultados. Bom, essa foi toda a minha trajetória, essa é a minha apresentação. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu posso responder agora, se não, talvez a próxima apresentação, Michele. Muito obrigada, Larissa. Pode descompartilhar a tela. Vamos ver como eu faço isso. Pronto. Felipe Faria, formado em Direito e mestrado em Direito Econômico pela FGV. Atualmente, Felipe é o CEO da Green Building Council Brasil, uma organização que acelerou as edificações verdes na indústria da construção do Brasil, tornando um dos 5 maiores mercados do mundo para LEED e influenciando projetos de grande escala como o FIFA World Cup 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Felipe, pode ligar a câmera ou eu vou deixar de compartilhar minha tela. Certo. Boa tarde a todos. Estou tentando compartilhar minha tela, Michele. Tá, só um instante. Tá. Oi. Pronto. Bom, primeiramente é um prazer. Eu vou estar falando sobre o movimento de construção sustentável aqui no Brasil, como é que está esse cenário dessa busca por eficiência, conforto e sustentabilidade nas edificações, em diferentes segmentos do mercado da construção civil, e aí fazendo um paralelo com o tema dos Smart Cities. Aliás, a gente entende que dentro dessa ideia de concepção de Green Building atualmente, né, a gente está conectado com a ideia de edifícios inteligentes, mesmo porque a gente tem que dar rápidas respostas em relação ao desempenho das edificações que hoje são certificadas em matéria de ferramentas de certificações de Green Building, não só a questão de desempenho, mas gerenciamento através da coleta de informações, medição de consumo, uma série de fatores que também estão relacionados com temas de Smart Cities. O BIM está cada vez mais presente no processo, tanto nas construtoras e nos escritórios de arquiteturas que hoje se destacam em matéria de prédios de alto desempenho, né? E nós também estamos agora com projetos que expandem as fronteiras da edificação. Na verdade, agora a gente está olhando para todo um master plan, onde tem diversas, todo um bairro sendo planejado de forma integrada, maximizando espaços
públicos de convívio, mobiliário urbano, enfim, uma série de outros atributos relacionados à arquitetura urbanística e também smart cities. Bom, do ponto de vista de movimento de edificações, hoje a organização Green Building Council está presente em 80 diferentes países. Nós temos aí uma missão comum compartilhada com esses países, que é acelerar a transformação da indústria em direção à sustentabilidade. Tá? Uma das formas, no Brasil, o nosso grande suporte vem da iniciativa privada, então, por trás da organização são cerca de 650 empresas que estão fomentando as atividades, que estão centradas em capacitação profissional, disseminação de informação, novas tecnologias, novas metodologias, divulgação de cases de sucesso. Também tem a área de relação governamental, buscando políticas públicas de incentivo, e onde nós somos mais conhecidos, que é na promoção das ferramentas de certificações e edificações Green Buildings. Então, são certificações que a gente olha para o prédio, que a gente olha para o prédio. Localização e como se relaciona com o entorno, quesitos de eficiência energética ou geração de energia renovável, uso eficiente de água, uso de materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade interna do ar. Então, dentro desses macrotemas, há uma infinidade de práticas, metas de desempenho sempre acima das normas técnicas aí que disciplinam os diversos sistemas de uma edificação, e é dessa forma que esses protocolos de certificações, como o LEED, ele foi desenvolvido. A certificação LEED é uma certificação internacional presente em 180 países. Hoje, o Brasil é o 5º país com maior número de projetos certificados ou em processo de certificação. A nossa raiz é edificações corporativas de alto padrão, então, com segurança, a gente pode afirmar que todos os novos empreendimentos recentemente construídos no Brasil de prédios corporativos AAA, eles estão certificados ou em processo de certificação. Um dos motivos é diferenciais competitivos, então benefícios de cunho econômico, como que já está comprovado, inclusive no Brasil, aumento de velocidade de ocupação, melhora na retenção, diminuição de custos de operacionais, valorização de metro quadrado, ou seja, diminuição do risco do investimento aos investidores. Então, essa demanda é muito forte em corporativo de alto padrão e também em grandes centros de logística, né? Mas aqui no Brasil, de 2013 para cá, esse movimento começou a penetrar diferentes segmentos, e foram muito museus, arenas esportivas, restaurantes, por exemplo. Hoje, em termos de unidades, quem mais certifica LEED na América Latina é o Grupo Madeiro, com os diversos restaurantes Madeiro, Jerônimo, tem hospitais, plantas industriais, hotéis, seja de alto padrão, seja hotéis budgets, todo o sistema S, como Senac, Senai. Então, há uma grande diversidade de tipologias, né? E a gente nota também que este ano nós começamos a penetrar cidades do interior. Também esse movimento, além de ele estar em todos os estados brasileiros, eles não estão mais restritos às capitais. Então, a gente está registrando projetos em cidade de Itabuna, Cianorte, no Paraná, Maringá, Londrina, diversas cidades interioranas dos estados, né? Do ponto de vista corporativo, está comprovado alguns benefícios de cunho econômico, isso nos ajuda a aumentar o tom no processo de convencimento, de engajar novos stakeholders, né? Em 2019, esse crescimento cresce 45%, em 2020, mesmo durante a pandemia, nós crescemos 28%. Este ano, o crescimento vai ser entre 25% e 30%. Né? Então, é de fato um movimento que atrai, que cada vez mais envolve novos players e segmentos de mercado. Em termos de reduções, a gente está com uma média, se a gente for falar na questão de prédios, os prédios certificados LEED, no mínimo
25% mais eficiente de prédios que já seguem norma técnica de eficiência energética, né? Então, é 25% mais eficiente de um baseline que já é alto, que é uma norma técnica que é o ASHRAE 90.1. Né? A água chega a 50%, casos com facilidade 60% de redução de consumo, né? Então você tem alguns resultados muito interessantes, e não à toa que a nossa grande também demanda vem de organizações como Nações Unidas, que se discutem mudanças climáticas, hoje um olhar também diferenciado para a questão do papel das edificações dentro desse universo de mudanças climáticas. Na ONU, que a gente vem apresentando, são ações mais relacionadas, como mencionou a Larissa, de edificações autossuficientes em energias, né? Os Net Zero Energy Building ou Net Zero Emission Buildings, e que no Brasil nós também já temos casos. A gente tem uma ferramenta que é dos prédios autossuficientes em energia na operação, né? Ou seja, para você conseguir viabilizar do ponto de vista técnico e financeiro, são edificações que elas estão altamente eficientes do ponto de vista de energia, tem todo um sistema de inteligência para otimizar a operação durante o gerenciamento, durante a operação do prédio, então toda essa gestão otimizada da gestão da energia durante a operação, e além disso, geração de energia renovável, a maioria dos casos que nós temos aqui são painéis fotovoltaicos instalados nas coberturas. Só esse mês, nós registramos, junto com o ensino adventista, na região sul do país, 30 escolas que vão ser transformadas ao ponto de serem autossuficientes em energia. Então, o movimento de Green Building no Brasil, ele ganhou muita maturidade e experiência nos últimos anos. E uma iniciativa agora, projetos que a gente começa a ver nascer aqui no Brasil, são projetos que buscam a certificação para bairros. Então, é todo um master plan. Isso aqui é um exemplo em Porto Alegre, né? Então, não é só a questão do prédio eficiente, mas esse prédio eficiente, como ele está inserido dentro desse contexto de todo um bairro, onde o incorporador é o responsável por todo o master plan. Então, e ele vai determinar também a regra para as incorporações de terceiros. Por exemplo, aqui, os 20 prédios comerciais, ele vai incorporar, mas os residenciais vão ser incorporação de terceiros nos seus terrenos, mas a regra é que tenha a certificação. Mas mais importante que isso, é espaço aberto de convívio público, edificações de uso misto, então uma série de atributos relacionados aí ao que nós temos aí de planejamento urbano, cidades do futuro. Isso aqui é em Guarapuava, no Paraná, um outro projeto Lead Community. A ativação, o placemaking desse bairro, primeiro também vai estar buscando a certificação, mas primeiro ele levou uma universidade federal, depois ele levou um hospital público, um hospital do câncer, um centro de genoma, um shopping center que está com ótima ocupação, aí depois ele já fez os empreendimentos residenciais, projeto Minha Casa Minha Vida, para que tenha também um mix entre alto padrão e Minha Casa Minha Vida, e que ambos moradores possam utilizar os mesmos equipamentos de lazer, de quadra, de tênis, de futebol, espaços de lazer em geral, né? E agora vai fazer a incorporação de alto padrão depois de fazer o placemaking do bairro, né? Esse aqui já é um projeto no sul do país, em Porto Belo. Então, a gente também está com esse contexto aí de Lead for Communities, que está muito mais relacionado com Smart Cities, e a gestão de termos de segurança, gestão de consumo, IoT, tudo isso vai fazer parte das gerenciadoras de todo esse bairro, né? E o movimento agora ele começa a olhar para o residencial. Então, agora também a gente está começando a entrar para o segmento residencial. Esses são alguns projetos que nós temos registrados, onde, além da questão da eficiência, o que chama muito a atenção é a ideia do conforto.
é o trabalho em termos de conforto. Térmico, acústico, luminoso, biofílico, ergonômico, e que também muito depende aí de algumas medidas, qualidade interna do ar, então muito depende de algumas medidas aí de verificação e medição durante a operação dessas edificações, né? Então, é um movimento hoje muito vibrante, muito marcante e que conversa muito com ferramentas como o BIM. A gente, na semana passada, nós estávamos celebrando a certificação de um hospital oncológico para crianças em Curitiba, que é o Hospital Erastinho, um hospital que opera 24/7, com equipamentos robustos, mas que conseguiu a certificação Lead Healthcare, com altos níveis de eficiência, mas com a total viabilidade econômica, porque é um hospital filantrópico, então havia um desafio orçamentário, mas eles conseguiram um hospital com certificação internacional, sem acréscimo de custo de construção. E como? Além da experiência das equipes envolvidas em projetos, né, a construtora com um trabalho excelente em software de BIM, né, acelerando até, inclusive, questões de custo de obra, redução de despesas durante obra, né, e a contrapartida dessas reduções eram os investimentos em eficiência, né? Então, quanto você consegue, do ponto de vista técnico, então excelência técnica hoje vem custeando ou equilibrando investimentos em eficiência, em conforto e sustentabilidade nas edificações. Por isso que a gente tem projetos que se encontra viabilidade econômica e financeira de ser autossuficiente em energia agora no Brasil. Não estamos falando em projeto na Escandinávia nem na Austrália, a gente está falando projeto no interior, por exemplo, projetos em Curitiba, que não é nem um bom lugar para geração de energia através de placas fotovoltaicas, né? Existem lugares que o aproveitamento disso seria muito maior no Brasil, né? Mas é a questão técnica e softwares, ferramentas como o BIM, que vem auxiliando esse movimento de construções sustentáveis, eficientes, avançarem cada vez mais aqui no Brasil. Então, essa seria aqui a mensagem. Vou tirar o compartilhamento de tela e fico aqui à disposição para perguntas. Obrigado, Michele, e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, Felipe. Bem, eu sei que Larissa tem horário, né, Larissa? Fique à vontade, tá? Pessoal, se vocês forem fazer alguma pergunta em relação aos projetos que a Larissa participa, pode mandar aqui, e aí eu envio um e-mail para ela depois e retorno para vocês, tá bom? Obrigada. Bem, agora eu vou chamar a Patrícia. Essa função aqui, não sei por que está fazendo isso, eu acho que está gongado isso. Bem, eu convido a Patrícia Eiko, arquiteta urbanista e engenheira civil pela USP. Desde o ano passado está envolvida com o programa local Pathways, iniciativa da ONU, e desde 2017 ela trabalha como consultoria da unidade de Smart City e Infraestrutura Sustentável do Centro de Tecnologia de Edificações, o CTE. Olá, boa tarde. Foi a apresentação? Dá para ver minha tela? Sim, dá para ver. Tá certo, obrigada. Boa noite, obrigada pelo convite, Michele. Parabéns pela promoção desse evento. E hoje eu vou trazer um pouco da experiência do CTE trabalhando com Smart Cities. Então, por isso, já puxei para essa temática de promoção de cidades resilientes e humanas. O CTE, para quem não conhece, é uma empresa que atua no mercado da construção civil já há 31 anos e em diversos momentos de empreendimento, desde a fase de concepção do negócio imobiliário até a parte de operação e manutenção. Hoje, nos últimos anos, né, o CTE trabalha bastante com a área de sustentabilidade,
Então, até alguns dos cases que o Felipe trouxe, a gente tem familiaridade com essa parte de certificação dos edifícios, e eu atuo mais especificamente nessa parte de Smart Cities. Então, primeiro, alguns cases da nossa unidade para definir o nosso escopo de atuação, que seria a escala urbana. Então, a gente atua desde essas novas urbanizações que estão surgindo no Brasil, essa parte de requalificação urbana, que inclui o Porto Maravilha, no Rio. A gente tem também outras tipologias, que tem essa parte hoteleira do Maré, e também edifícios residenciais, novos bairros residenciais, na verdade, desde segunda residência até alguns empreendimentos Minha Casa Minha Vida, como esse caso da MRV, e também com essa questão dos edifícios, hoje, principalmente com a diversidade dos planos diretores, que até promovem um uso misto e quadras abertas para a cidade, a gente também tem trabalhado com alguns cases de edifícios que estão buscando a certificação e que também procuram implementar estratégias para o desenvolvimento dos bairros em que eles estão inseridos, seja por essa alta conectividade que eles estão promovendo ou pelos usos públicos também dentro dessas quadras. E uma atuação que a gente também tem é em relação à promoção de estratégias para políticas públicas. Então, aqui mais especificamente, em alguns cases que a gente atua em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Considerando, né, a gente vem refletindo muito nesse período de pandemia sobre algumas tendências que foram reforçadas com esse nosso momento de isolamento e todas essas mudanças. Então, aqui são algumas delas, né, essa questão, essa busca pelo equilíbrio com a natureza, com a resiliência, saúde e bem-estar, colaboração entre as pessoas e também a questão da tecnologia digital. E, apesar de serem temas muito amplos e de não ser simples lidar com nenhuma dessas questões, a gente vê que, pela definição das Smart Cities, que é essa aqui, né, eu trouxe a definição da ISO, as Smart Cities vêm para responder a esses diversos desafios que ficaram evidenciados com a própria pandemia. Então, aqui, essa definição, ela traz bastante disso, né, ela traz essas mudanças diversas que podem acontecer e como as Smart Cities conseguem responder a elas, né? Então, lendo rapidamente, né, que as Smart Cities respondem a desafios como mudança climática, desculpa que a apresentação está cortando um pouco para mim, o rápido crescimento populacional, instabilidade política e econômica, melhorando a forma como engaja a sociedade, aplica métodos de liderança colaborativos interdisciplinarmente, utilizando Big Data e tecnologias modernas para oferecer melhores serviços e qualidade de vida para seus habitantes, agora e no futuro previsível, sem prejudicar injustamente outras cidades ou degradar o ambiente natural. Então, a própria definição já traz muitos temas estratégicos para poder trabalhar com as Smart Cities, para poder trabalhar com os projetos. E hoje a gente já tem um grande arsenal técnico para conseguir trazer essas estratégias para os nossos projetos. Então, a própria ISO e a ABNT já trouxeram, já adaptaram alguns desses conceitos para cidades. Então, a gente tem indicadores tanto para a qualidade de vida, para cidades inteligentes e também cidades resilientes. Nós temos as certificações que o Felipe comentou até do Lead Cities and Communities, mas a gente também tem outras certificações que têm um enfoque ou em desenvolvimento compacto, na questão da saúde e bem-estar, ou na ocupação sustentável dos terrenos, e também, naturalmente, a gente se pauta muito nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e agora também nos princípios ESG, que a gente tem ouvido falar muito na mídia, até em nível institucional, empresarial, mas que isso também afeta a construção das cidades e também temos parâmetros relacionados aos edifícios e a infraestrutura que acompanha esse nosso espaço urbano. Então, a partir de todo esse arsenal técnico, o CTE trabalha com uma metodologia própria que a gente chama de compromisso com o desenvolvimento de Smart Cities, em que a gente aborda esses 8 temas
de uma forma sistêmica. Então, a gente divide isso para até trabalhar de uma forma mais didática com os nossos clientes e com os projetistas, mas a ideia é sempre trabalhar eles de forma integrada. Então, essa parte de desenvolvimento inteligente, mobilidade, saúde, ecossistemas, eficiência hídrica e energética, materiais e resíduos, e governança e desenvolvimento local. E nesse sentido, né, até falando de Smart Cities, os clientes, as pessoas perguntam a questão da tecnologia. E aqui, esse gráfico, exemplificando a nossa metodologia, traz bastante do conceito que a gente trabalha. Então, a tecnologia, até pela definição da ISO, a gente vê ela como uma ferramenta para que, através dela, né, então, através de uma questão de sensorização, da geração de dados, da análise de dados, da inteligência por trás de todas essas questões, que a gente consiga alcançar objetivos do desenvolvimento sustentável, que seria a promoção da qualidade de vida, a preservação ambiental, a eficiência operacional e o destaque e inovação também dos projetos. Então, aqui é até um exemplo para contrapor um pouco dessas estratégias, que podem sim, as estratégias com tecnologia podem ser as mais viáveis para os projetos, mas não necessariamente. Então, nós temos estratégias, sejam elas low-tech ou high-tech. Então, aqui à esquerda é uma foto do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Eles estão passando por diversas mudanças, e uma delas é a implantação dos jardins de chuva. Então, através disso, que seria low-tech, né, através da criação desses jardins, a ideia é retomar o ciclo hidrológico das cidades, e aqui ainda teria até uma estratégia a mais, porque eles estão comunicando isso de forma visual para os usuários. Essa é só uma das placas que está no parque, mas diversas outras estão trazendo a função dos jardins de chuva e da importância deles para as nossas cidades. E, por outro lado, a gente tem esse sensoriamento de bueiros, que também já temos em municípios do Brasil, e que a ideia é você criar esse alerta de quando eles estiverem cheios para evitar essas enchentes. Mas, no fundo, a gente sabe que, pelo menos no Brasil, essa é só a ponta do iceberg. Então, essas estratégias trabalham juntas, e para cada projeto a gente precisa analisar e entender qual que é a melhor aplicabilidade delas. Então, nesse mesmo direcionamento de estratégias, eu trouxe algumas delas que a gente trabalha nos projetos, contrapondo um pouco do que seria esse low-tech e high-tech também. Dentro de mobilidade, a gente tem uma estratégia relacionada aos estacionamentos inteligentes. Esse case, especificamente, é de São Francisco, em que, além de você ter a localização e a indicação da disponibilidade das vagas, que a gente também tem em vários municípios do Brasil, por exemplo, com Zona Azul ou outros sistemas, aqui existe também uma precificação das vagas, ou seja, ela acaba funcionando também não só para o conforto do usuário, mas ela traz também um desincentivo ao uso dos carros, porque, querendo ou não, a gente discute muito a questão da mobilidade ativa e dos meios para promover isso, mas o carro ainda é uma realidade. Então, essa é uma estratégia bem interessante, porque quando não é necessário, você pode trazer o desincentivo a ele em áreas centrais da cidade, por exemplo, onde você já tem uma infraestrutura de transporte público. Um outro ponto importante, e aí até considerando políticas públicas, são a forma como a cidade está promovendo meios de transporte ativo. Aqui está muito ligado à questão do pedestrianismo, que termo em inglês de walkability a gente já adaptou, a gente já usa em português, e alguns exemplos de como a própria legislação, como o Plano Diretor de São Paulo, ao criar instrumentos, ao criar incentivos para os edifícios, para a criação de fachada ativa ou de fruição pública, por exemplo, como eles também ajudam a promover os meios ativos de transporte, seja do caminhar ou seja do ciclista. Então, aqui também tem a questão do tamanho máximo de quadras e a restrição de carros e a restrição de muros, que torna as cidades mais ativas e convidativas para os usuários. Entrando brevemente na parte de eficiência energética, a questão da iluminação inteligente, que também já é uma realidade nas cidades brasileiras, pensando no uso do LED e na possibilidade de, além de você ter um sistema economizador, de você usar essas luminárias e esses postes como pontos para integrar outros tipos de sistemas. Então,
você pode otimizar a iluminação pública e também outros sistemas, como a parte de segurança pública. Além da questão da própria eficiência da iluminação, um outro ponto importante é a questão da redução da poluição luminosa. Então, nas cidades, a gente está sendo sempre muito estimulado pelas luzes, e isso impacta, pensando em nós, usuários, o nosso ritmo circadiano, que seria a produção dos nossos hormônios de sono, por exemplo, que é afetado pela luz. Isso a gente tem ouvido muito falar, né, pelo uso de celulares, de computador, mas também os estímulos da cidade impactam nisso, e esse impacto é muito forte quando a gente fala da fauna, por exemplo. Então, principalmente nas áreas de borda, em áreas menos urbanizadas, a fauna é muito impactada e normalmente não é uma preocupação dos projetos, mas é algo que a gente sempre tenta trazer para a nossa consultoria. Alguns exemplos da parte de materiais e resíduos, a inteligência, né, esse sensoriamento já está presente em lixeiras, principalmente na Europa e na Austrália. A gente já tem alguns exemplos disso, em que esse sensoriamento ajuda a otimizar a logística e a operação dos sistemas de coleta de lixo, e a gente também já tem alguns exemplos de sistemas pneumáticos, que além de alterar a forma como o resíduo é gerido, ele também impacta na própria paisagem urbana das cidades ou dos bairros, e aqui, né, esse case que é o do Parque da Cidade, na forma como a quadra é articulada e como os usuários entendem ela. E o low-tech, pensando em resíduos, tem esse exemplo da compostagem, que hoje também está muito associada à criação das hortas urbanas. Então, a gente consegue, né, usando essas duas estratégias, trazer mais para próximo a questão da produção dos alimentos, o descarte deles, e também fechando esse ciclo a partir dos compostos orgânicos, que vão gerar esse adubo e vão voltar para as hortas também. E fechando a questão os exemplos das nossas estratégias com a parte de governança e de desenvolvimento local, a gestão colaborativa está muito presente hoje, e a tecnologia, a forma como conectar, seja cidadãos e a prefeitura, como é o caso do Colab, ou até a vizinhança, usando esse aplicativo Tem Açúcar, eu acho que fica bem evidente, né, o aplicativo e essas facilidades que a tecnologia traz para essa comunicação. E também, pensando em algo mais low-tech, essa parte de feiras de orgânicos, que, mais uma vez, promove a produção local, a questão da horta orgânica está muito presente, mas também fortalece essa identidade dos projetos. E aqui eu queria trazer uma última reflexão em relação a Smart Cities, em relação às transformações. Então, como a gente pode projetar cidades diante das rápidas transformações? Aqui são alguns dados em relação ao uso do carro na cidade. Então, as nossas cidades foram projetadas para os carros, elas de fato ocupam uma grande área do sistema viário, mas elas também causam um grande impacto, principalmente falando nos efeitos dos gases de efeito estufa, e elas têm uma pouca abrangência, né? Elas não conseguem atender a toda a demanda de pessoas que precisam se movimentar nas cidades. E, além de todos esses dados em relação aos carros, existe uma forte demanda pelos espaços que eles ocupam. Então, aqui é um exemplo que a gente ainda está olhando para os carros, né? Então, a forma como os estacionamentos impactam e em estratégias que visam, aos poucos, mudar um pouco dessa lógica do carro. Então, aqui nessas ilustrações, né, com esse aumento das esquinas, a gente tem o aumento da visibilidade do pedestre, a redução do percurso em que ele está em risco, considerando a vulnerabilidade em relação ao carro, e também uma desaceleração dos carros. Em outros, já indo até em estratégias mais voltadas para os pedestres, os parklets no Brasil já são uma realidade, então essa demanda pelo uso do espaço público das ruas, e não só a calçada, pelos pedestres como espaços de estar, e aqui também, pensando nas transformações da pandemia, o uso desses espaços também para os restaurantes, para que as pessoas possam estar mais ao ar livre e manter um distanciamento social.
Uma outra função que as ruas podem ter são essas estruturas de infiltração, como eu citei o exemplo de Ibirapuera, mas também isso pode estar nas ruas, nessas esquinas, ou mesmo nas jardineiras das ruas. Então, aqui é um case da Filadélfia, nos Estados Unidos, onde essas soluções permeáveis, essas soluções baseadas na natureza, já estão sendo incorporadas pelas municipalidades. Então, é mais uma demanda pelas ruas, pelo espaço das ruas. A gente também tem as ciclovias, esse espaço passa também a ser dividido com outro modo de transporte. A questão do uso dos aplicativos, seja para entrega, ou seja também para Uber, para o uso de veículos. E por que não dizer que a gente já está caminhando para o uso das ruas por veículos autônomos. Então, são vários exemplos de como é necessário a gente projetar espaços que possam se adaptar às demandas, possam se adaptar às transformações que não são só digitais, mas são sociais, econômicas, e que vão mudando a forma como cada um de nós se relaciona com a cidade. Então, é muito relacionado à flexibilidade e como nós conseguimos acompanhar essas mudanças e transformar esses espaços. E é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Patrícia. Pode descompartilhar a tela. Eu convido agora o Alexander Juste. Ele é consultor estratégico de implantação de BIM e SIM, mestre em urbanismo, com foco em SIM, que é City Information Modeling, criador e fundador da Câmara Brasileira de BIM, a CBIM, e diretor executivo do Grupo AJ. Alex, o áudio. Qual das minhas telas está aparecendo? A correta. A correta? Tá. Eu fiz a pergunta, porque eu tenho 3 monitores aqui, pessoal. Então, peço mil desculpas. Pessoal, ótima noite a todos. Obrigado, né, pelo convite. Trago a vocês um assunto relativamente novo, pelo menos aqui no Brasil, falando sobre City Information Modeling, né, o SIM para escala, o BIM para a escala urbana, ainda sendo um paradigma sobre o assunto, né, na área acadêmica, mas a gente pode partir para desse início, né, desse princípio de entender que seria um BIM para uma escala de uma cidade. Como a Michele já me apresentou, meu nome é Alexander Juste, eu sou arquiteto, urbanista, sou do Rio de Janeiro, mas moro há 13 anos aqui em Brasília e fiz meu mestrado na área de SIM, aqui em Brasília. Estou buscando aí meu doutorado também sobre esse assunto e atuo, né, como CEO do Grupo AJ. Tem um canal do YouTube chamado BIM Talks, todas as quartas-feiras, exceto hoje. Teremos atividades lá do BIM Talks, né, e fundador da Câmara Brasileira de BIM. Bem, para iniciar esse assunto, já que a gente está falando de cidades inteligentes, a Patrícia falou muito bem sobre esse assunto, né, interligado, todas as informações, né, que os palestrantes anteriores falaram, estão todas elas interligadas, e foram ótimas apresentações de cada um deles. E aí a gente vai chamar atenção em especial sobre uma cidade inteligente, né, e essa é a cara de uma cidade inteligente quando a gente pensa uma cidade inteligente. Muita gente pensa nisso, né? Esse é o pensamento, né, de uma coisa informatizada, digital, tecnológica, né? Então, esse é o nosso pensamento quando a gente vê uma cidade inteligente. Só que olhando, né, realmente para seus usos, uma cidade inteligente envolve várias áreas, vários assuntos. Não envolve apenas o uso de tecnologias. Claro que grande parte está focado ao uso de tecnologias, mas se a gente olhar para isso aqui, ó, envolve mobilidade urbana, casas conectadas, sociedade conectada, medicina, construções inteligentes, big data, energia, internet das coisas, vendas inteligentes, trabalho inteligente, né, inovação para usuários, gerenciamento de produtos com mais eficiência.
Então, esses são alguns exemplos que são citados, inclusive, pelo grupo de trabalho de cidades inteligentes da própria ONU. Quais são os primeiros passos, né, para a criação de uma cidade inteligente? Então, a gente olha que há uma necessidade de uma coleta de dados, uma observação a parte de redes, né, telecomunicação, internet, televisão, rede elétrica, algo parecido. Tem que ser observada uma questão sobre a questão de plataformas, né? Quais são as redes e plataformas de trabalho que a cidade possui, quais são as aplicações que podem ser utilizadas. Só que por tudo isso que a gente pense para deixar uma cidade inteligente, se a gente concentrar na área de coleta de dados, a gente está, na verdade, criando um enorme banco de dados. A gente está criando, baseado em Big Data, a gente está criando um enorme banco de dados de todas as informações dessa cidade, né? E a partir dessas informações é que a gente vai, então, utilizá-las de alguma maneira, via aplicativos, via sistemas, né? Via alguma coisa, né, que vai se utilizar dessa enorme base de dados. E essa base de dados atual de uma cidade é basicamente uma base de dados 2D, é uma base de dados numérica, uma base de dados de imagens gráfica. Ela não é normalmente uma base de dados 3D. Raras as exceções aqui no Brasil. Nós ainda não temos um exemplo sobre isso. Fora do Brasil, a gente já tem Singapura, Helsinki, né, Londres, já atuando com cidades em 3D e utilizando as informações dessas cidades em 3D de alguma maneira. E a ideia, então, é unificar a base de dados, né? Unificar a base de dados 2D, que já existe, de alguma maneira, né? Proveniente de levantamentos diversos, né? Levantamentos, inclusive, de uma base de dados de um IBGE da vida, né? Que a gente pode ter informações de população, comércio, indústria, algo parecido, mas vincular a nova base de dados 3D, né, de uma cidade, que eu tenho várias maneiras de fazer isso. Como é que, então, eu unifico essas informações? Então, a base de dados 2D já existe, né, já é compreendida com informações que a gente tem da cidade, né, e elas são, normalmente, as grandes cidades, né, aquelas que têm dinheiro, elas possuem capital financeiro para poder ter um ambiente GIS, um ambiente chamado de Sistema de Informação Geográfica, que são softwares que vão trabalhar com camadas de informações, camadas numéricas, gráficas, com imagens, que vão, então, montar uma série de informações de uma cidade. E eu posso simplesmente sacar uma informação. Quero apenas as ruas, eu quero agora ver os prédios, eu quero ver agora as casas, eu quero ver as indústrias, eu quero ver a parte de comércio. Então, eu quero vegetação, eu quero apenas os rios. Então, eu posso colocar e tirar camadas para olhar as informações de uma cidade dentro de um ambiente GIS. Não são todas as cidades, claro, que têm a capacidade financeira para ter um sistema desse, mas as grandes, médias e grandes chegam a ter. E unifica isso à questão da modelagem BIM, a tecnologia BIM, né, onde a gente trabalha basicamente com um banco de dados 3D, né, com informações de edificações e obras em 3 dimensões. Então, unindo essas duas bases de dados, a gente vai chegar a uma base de dados posteriormente dessa cidade em 3D, que é a base de dados do SIM. Para ficar claro, né, a diferença entre as bases de dados, a gente tem aqui a base de dados do GIS e a base de dados do CAD e também do BIM, né, que tem como elemento limite entre eles, exatamente a própria edificação, a obra em si. Então, o ambiente GIS vai até a projeção dessa obra. Da projeção para dentro, né, ou seja, a própria edificação em si, a própria obra em si, a gente considera uma área direcionada exclusivamente à parte do BIM, e ainda em CAD, porque o CAD ainda vai ser trabalhado durante muito tempo ainda pela frente, né? Toda a base de CAD ainda pode ser aproveitada durante décadas à frente ainda a ser utilizado. Então, essa é a nossa escala de atuação das tecnologias. E o padrão de trabalho dessas tecnologias, o padrão de trabalho do BIM, né, é um padrão bastante conhecido, que é o nosso padrão IFC. Lá a gente tem um sistema de classificação de informações, que a gente identifica cada elemento que a gente está modelando, e isso também acontece dentro de uma base de dados GIS, ou SIG, né, na versão da sigla em português. Só que a base de dados SIG,
é uma base de dados padrão CIT-GML. E elas são muito parecidas. É uma questão de semântica para que a gente encontre a questão de uma comparação de nomenclatura de classificações de uma base para outra. Com isso, monta-se um padrão do ambiente SIM, né, que então é uma união de dessas duas tecnologias, desses dois padrões. Então, uma base SIM, ela é obrigada a ler os dois padrões. Ok? Com isso, o ambiente SIM, né, a tecnologia SIM, ela é formada por uma união de tecnologias. Ela não é apenas a união do BIM com a união do GIS. É uma união de internet das coisas, Big Data, Cloud, inteligência artificial, 5G, blockchain e assim vai. Uma base de dados bem diversa, bem completa de tudo que a gente possa ter de uma cidade. Então, trago para vocês aqui um exemplo de uma base de dados GIS da cidade de Marília. E nós temos aqui uma base de dados em relação à parte de água, de abastecimento de água. Nós vemos, então, a identificação via foto aérea, né, de um espaço da cidade de Marília, identificado aqui a questão de ruas, nada que a gente não conheça hoje pelo Google Earth, né, ou Google Maps, né, informações que são baseadas em fotos. Porém, a gente já tem aqui informações gráficas em relação ao uso da água, né, em relação a poços, volume, corrente, água, né, pressão da água que está acontecendo ali. Então, essas informações acontecem na rede e são alimentadas, então, dentro desse espaço, desse ambiente GIS. Uma base de dados de uma cidade, como eu falei, é bem ampla e tem vários níveis de informação. Eu tenho aqui, por exemplo, uma base de dados baseada em satélites, baseada em aviões, baseada em drones e baseadas em escaneamento a laser. Ou seja, esses dois últimos aqui a gente gera a chamada nuvem de pontos, né, onde a diferença está basicamente voltada em relação à precisão. Drones em centímetros e scanners em milímetros. Com isso, a gente consegue fazer um levantamento tridimensional completo de uma cidade inteira, tendo o modelo tridimensional dessa cidade na nossa mão, na nossa tela do computador, em todos os seus detalhes. A parte de infraestrutura subterrânea, enterrada, também é possível ser levantada. A ideia, na verdade, é da gente fazer um as-built de uma cidade, fazer um as-built completo de toda a cidade. Então, também é possível fazer isso através de tecnologias como um escaneamento baseado em sonar, onde esse elemento vai achar uma tubulação enterrada e vai retornar e vai gerar o modelo tridimensional da tubulação enterrada. Já existe essa tecnologia disponível aqui no Brasil. Exemplos aqui de um sistema GIS, no caso específico do Exército. O Exército possui um sistema chamado Sistema Opus, que faz todo esse controle GIS e BIM, ou seja, na verdade, um ambiente SIM, né, gerenciamento de cidades. Os quartéis do Exército são verdadeiras cidades, e eles controlam não só as edificações, mas as cidades como um todo, os quartéis como um todo. Então, vamos considerar que é o nosso primeiro e único caso de SIM aqui no Brasil, né, que está dentro do próprio Exército Brasileiro, né? E a nossa intenção é da criação de gêmeos digitais. Cidades se tornarem gêmeos digitais. Ou seja, eu tenho fases a serem cumpridas, né? Eu tenho uma primeira fase de levantamento, que eu crio um clone digital, que eu crio apenas um elemento digital, uma cópia digital da cidade. Essa cópia digital não possui informações, então ela não pode ser considerada um ambiente BIM-SIM, porque ela não gera informações ainda, ela apenas tem um elemento tridimensional que eu consigo girar, visualizar a cidade como um todo. Em seguida, eu faço uma modelagem BIM da cidade, e dali eu começo a aplicar informações, e aí eu passo a ter um clone digital da cidade, e eu finalizo com a opção de um gêmeo digital, que é quando a cidade responde em tempo real dentro do clone digital, dentro do modelo tridimensional. Para isso acontecer, eu preciso estar vinculado a diversos sensores espalhados na cidade, e aí, quando esse sensor dispara alguma situação, vai aparecer no modelo 3D, de alguma maneira, para o gerenciamento. Um exemplo, eu posso ter um poste de luz com sensor, esse poste sofre um acidente de carro, ele cai, e ele vai apontar no meio do modelo tridimensional da cidade para o gestor de energia elétrica que o poste 327, né, da rua XYZ caiu. E então, mande uma equipe para fazer a sua manutenção ou substituição, né?
O modelo SIM, então, ele vai ser um modelo completo de uma cidade, tanto da parte superior quanto da parte inferior dela, todas as informações controladas, centralizadas dentro de uma única base de dados. Significa, então, que todas as secretarias de governo, concessionárias públicas, prefeituras, todas elas acessariam a mesma base de dados integradas em 3D. E, a partir daqui, eu consigo gerar diversos tipos de análise da cidade, né? Aqui, como exemplo, análise de poluição. Ó. Eu tenho um skyline da cidade, eu posso, então, fazer estudos em relação à poluição envolvida dentro da própria cidade, questão de propriedade geológica, até mesmo em terremoto é possível fazer análise baseada em modelos SIM. Parte de inundações de cidades em relação a inundações de rios ou algo parecido. Aqui um exemplo que eu trago da China, né, uma cidade baseada em gêmeo digital. A gente vê que esses prédios têm sensores na parte elétrica, e aí esses sensores, quando apresentam uma alta demanda de energia, além do normal, demonstram via dashboards para a gestão elétrica da cidade, que essa região precisa de uma atenção especial. Parou de compartilhar para todo mundo ou só foi aqui? Parou de compartilhar para mim também. Não fui eu. Só porque você está falando que está mostrando, daí parou de compartilhar aqui, mas acho que agora vai voltar. Acho que a Michelle já está resolvendo aí. Pode ser a chuva de Brasília. Voltou. Deu certo? Tá. Então, aqui nesse momento, o gestor de energia elétrica pode tomar uma decisão, de repente, de aumento de carga, né, em relação à demanda de uma subestação que atenda a esse bairro, né? Então, isso melhora a qualidade de gestão de uma cidade. Aqui um outro caso para a parte imobiliária. Então, as informações, por mais que seja uma informação mais tosca de uma modelagem 3D, o que mais importante aqui é a informação. Então, tem informações do aspecto imobiliário, né? Quem são residências, quem são comércio, quem é indústria, qual a questão de aluguel, qual a questão de venda. Eu posso, então, analisar espaços vazios, analisar incursões de projeto urbano dessa cidade por conta de uma avaliação financeira da cidade, né, que está dentro desse banco de dados. Eu tenho possibilidade de gerar situações como essa, como uma plataforma do Game Engine, ou seja, vincula a informação de jogos, onde eu posso andar pela cidade em 3D, olhando a cidade por cima e olhando a cidade por baixo, né? E aí as concessionárias públicas têm acesso às informações de todas as concessionárias dentro de um mesmo banco de dados. Eu tenho condições de fazer algo parecido com isso, trabalhar com realidade aumentada. E essa realidade aumentada, ela sendo georreferenciada, né? Então, as informações estão exatamente na posição. Não sei se vocês perceberam o equipamento preso na mochila dele, né? Que dá exatamente a precisão que ele precisa para colocar georreferenciado todos os elementos, né? Os benefícios para a implantação de SIM nas cidades são enormes, né? Então, a gente vê, primeiro, uma questão de compartilhamento de informações entre os agentes públicos. Todos aqui, né, sabem muito bem a dificuldade que é fazer um projeto para uma prefeitura e tem que passar pela prefeitura, pela concessionária A, pela concessionária B, pelo órgão fiscalizador C e assim por diante, e as informações não batem. Então, a gente teria um ambiente compartilhado, único e atualizado ali dentro. A gente já geraria uma informação 3D da cidade como um todo, né, malha urbana inteira, sinalização viária,
vegetação, equipamentos públicos, edificações em geral, até a mesma questão de legislação urbana podia ser aplicada dentro desse mesmo banco de dados. Não é à toa que hoje já temos situações como a cidade de Salvador, aqui na Bahia, que já faz aprovação de projetos em BIM. Então, todas as informações do Código de Obras da cidade já estão aplicadas lá. É possível também fazer isso com outras secretarias, órgãos de fiscalização e aprovação de projetos. Soluções de conflito, né, entre agentes diferentes. Então, eu tenho uma concessionária A e uma concessionária B. Elas vão para a obra, vão para a rua fazer uma obra. Eles não veem hoje o banco de dados da outra concessionária e resolve colocar uma retroescavadeira e derruba a tubulação do vizinho, porque não sabia que outra tubulação passava ali dentro, porque eles não têm acesso aos outros bancos de dados. Então, a ideia para isso é reduzir gastos, reduzir desperdício de dinheiro público por conta dessas informações que estão desencontradas, né? A gente consegue trabalhar com essas informações para a geração de soluções para aplicativos móveis, né? Utilização baseada em IoT, para a criação de cidades inteligentes, smart cities, como um todo em relação a tecnologias, dar agilidade a gestores públicos, a tomada de decisões, né, e resolver problemas para a população de uma forma mais assertiva, com mais qualidade. Impactos naturais, inundações, deslocamento de terra, algo parecido, né, a gente, então, considera também nessa situação. Tá? Prédios públicos sendo modelados em BIM para controle de segurança pública também é algo interessante, né? A questão de inundações já falei. E controle de patrimônio público em geral, né? Principalmente com a ideia de gêmeos digitais, tá? Entre outros. Então é isso, pessoal. O SIM tem uma série de vantagens que a gente pode tirar proveito, né? Claro, vinculado ao BIM, né? Então, acredito que vai facilitar bastante a vida de todo mundo. Ainda é uma utopia para muita gente, mas é um passinho de cada vez, né? Ainda estamos na utopia do BIM, né? Porque ainda tem gente que ainda não acredita nele. Imagina, então, falar de SIM, né? Espero que vocês tenham gostado. Fica à vontade para pergunta. Obrigada, Alex. Raquel, vou te autorizar a compartilhar a tela. Legal, uma boa noite. Me avisando se estiverem vendo aqui a tela. Estão vendo a tela já? Agora já estamos vendo. Legal. Bom, Michele, ficou fácil falar de cidades inteligentes depois de tantas, né, ótimas apresentações que a gente teve aí, o Alex, Felipe, Patrícia, né, uma grande introdução. Agora está muito mais tranquilo aqui falar um pouquinho desse assunto. Bom, a gente viu, né, aqui em todas as 3 palestras aí que a gente viu anteriormente, a questão de como aplicar essa questão de soluções inteligentes, como isso já está acontecendo nas cidades, e muito do que a gente vai trazer aqui na apresentação da Bright Cities é como que é o ponto de partida de uma cidade, um gestor público, na visão do gestor, como que dá o primeiro passo, né? Como que eu aplico essas soluções, essas possibilidades, né, na minha cidade. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, já foi colocado aqui, né, a questão da absorção da tecnologia, principalmente para a gente melhorar a qualidade de vida nas cidades, como que a gente entrega serviços públicos com uma eficiência maior, como a gente gera dados para que a gente possa gerenciar a cidade e facilitar a vida do cidadão. Então, esse é o grande aí objetivo. E quando a gente pensa, né, em como as cidades já estão, né, construídas, né, quando a gente fala de toda a infraestrutura, como que ela já está hoje, como que a gente leva isso e a partir de agora pensa, né, o desenvolvimento de uma maneira diferente. Mas quando a gente entende a aplicação desse conceito com algo que a gente pode daqui para frente as construções, né, levar em consideração tantos pontos que foram colocados aqui, direcionamentos extremamente relevantes, inovadores, a gente olhar também até a gente chegar, né, ter todas as construções, como que a gente tem que trabalhar as cidades e o que a gente já tem. Então, o que a gente traz para cá é como que a gente vai dando upgrades na cidade, entendendo a infraestrutura atual e como que a gente vai alocando, né, e melhorando essa condução e essa gestão. Então, para isso, a gente criou, né, uma plataforma que tem conteúdo aberto e gratuito, tem também, né, muita informação sobre o conceito de cidades inteligentes
que contribui para tornar as cidades aí com uma administração mais eficiente, integrada, para que ela possa gerar a absorção dessas soluções que foram apresentadas, né? E aí é uma plataforma que gera um diagnóstico, antes da gente buscar a solução, a gente também olhar a situação atual, né, da cidade, né, antes de eu aplicar uma solução, como que eu entendo a situação e qual é a priorização na minha cidade que eu devo alocar as soluções, para que as cidades se tornem aí o que a gente está dizendo, mais eficientes e mais inteligentes. E para que isso, né? Para que os planos estratégicos sejam elaborados, aí, os planos estratégicos da cidade sejam elaborados com mais embasamento em dados e com mais possibilidade de soluções dos desafios urbanos, para o desenvolvimento de planos diretores de cidades. A gente tem tanto planos diretores como também planos diretores agora de cidades inteligentes, que a gente já tem, para produzir esses planos de governo e principalmente para a gente poder monitorar a evolução, né, das cidades. E quando a gente diz, né, da situação atual, e a gente percebe oportunidades de melhoria naquela cidade, também identificar quais são as soluções possíveis para esses desafios, né? E tudo isso muito alinhado com qual é a meta global, né, com a Agenda 2030, de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, como fazer tudo isso, né, e trabalhar para que a gente possa ajudar, né, nesse ponto de partida dos gestores públicos. Agora que a gente teve a renovação, né, a gente tem aí, tá chegando aí no final do primeiro ano, essa nova gestão, e como que a gente pode auxiliar para que daqui para frente, né, isso seja feito da melhor maneira possível. Então, aqui eu vou passar, a Bardis já está atuando no Brasil e no mundo, como que a gente vai ajudar esse gestor público a entender a situação da cidade. Eu vou mostrar para vocês diretamente na plataforma, mas só falando um pouquinho, né, de quais são as áreas que a gente avalia numa cidade. Área de saúde, segurança, energia, meio ambiente, mobilidade, urbanismo, educação, governança. E hoje, né, a gente falando bastante da questão da tecnologia como uma ferramenta aí muito bem colocada pela Patrícia, né, e muito bem demonstrado, né, principalmente também, acho que nesses exemplos que foram mostrados hoje, a gente também avaliar a área de tecnologia e inovação, né, e também empreendedorismo, onde a gente pode fomentar o surgimento de soluções para os desafios urbanos nas próprias cidades. E a gente também trouxe, né, como uma informação importante, a gente tem uma colaboração entre as cidades e um lugar onde a gente pudesse ver benchmarks, boas práticas, de trocar essas boas práticas entre cidades. Então, a plataforma também considera isso e eu vou mostrar para vocês o como. E com isso a gente consegue, né, avaliar as cidades nas 10 áreas, a gente elenca 160 indicadores, e esses indicadores estão alinhados, né, com as ISOs, a gente foi comentado aqui, ISO de cidade inteligente, com as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o que a cidade tem que olhar e monitorar em termos de indicador. E com isso, são hoje, né, avaliados para todas as cidades, disponibilizados hoje, a gente já gerou o diagnóstico nos 5.500, né, 70 municípios no Brasil. A gente tem mais de 30 mil cidades, a gente tem Brasil, Estados Unidos e cidades, né, de fora também, que a gente considera para o benchmark, para mostrar, né, que a gente teve alguns, citando, né, a nação da Singapura, a nação inteligente, então como que a gente consegue trazer essas boas práticas. E na plataforma a gente mapeou mais de 1.000 soluções, e que hoje, né, as cidades estão usando e que hoje tem de fornecedores para resolver esses problemas, esses desafios nas cidades. A plataforma gera aqui um diagnóstico, eu vou mostrar diretamente na plataforma, que eu acredito que vai ser, né, mais assertivo aqui para vocês, mas tudo isso é feito de uma forma online, ou seja, a gente consegue capturar os dados dos 160 indicadores nas fontes oficiais e já gera esse diagnóstico, já faz essa correlação com as possíveis soluções de uma forma muito rápida, principalmente para ajudar, né, nesse roteiro rumo à absorção de tantas tecnologias que a gente tem hoje para melhorar a gestão da cidade. E também, né, acaba sendo um grande incentivo, né, para que as cidades atinjam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Também foi falado aqui já alguns dos exemplos, mas todos os 160 indicadores, eles monitoram e fazem o diagnóstico de como que a cidade está rumo a essas metas. Então, eu vou passar aqui para a plataforma. Deixa eu ver só se a gente consegue já passar direto e se vai funcionar aqui para vocês.
Michele, só me confirma se está aparecendo aqui a plataforma. Está aparecendo. Legal. Bom, então, como a gente faz isso? Então, hoje, né, quando a gente fala de tema de cidades inteligentes, quando a gente tem uma cidade que quer fazer essa transformação, né, o ponto de partida que a gente vê é faça um bom diagnóstico, né, entenda muito bem da questão, né, de como está a infraestrutura atual, como que está, né, e aí a gente tem várias sugestões aí de ferramentas para fazer isso, entender como que é a situação para que a gente possa analisar qual é o desempenho da cidade atualmente, quais são as prioridades, né, necessárias nesse âmbito da gestão pública, e entender quais as possíveis soluções. Então, aqui eu vou usar como exemplo a cidade de Campinas. Aqui vocês, né, qualquer um pode entrar na plataforma e acessar, né, a gente tem um diagnóstico geral aí de todas as cidades do Brasil, a gente mapeou as cidades nessas 10 áreas, a gente junto, né, avaliando os indicadores de cada uma das cidades, a gente gerou uma nota para elas de 0 a 10, e a gente consegue aqui, né, identificar, por exemplo, Campinas tem a oportunidade, obviamente, como, né, a maioria das cidades, em melhorar a performance dos seus indicadores em diversas áreas, mas principalmente aqui na área de segurança. Então, isso já é gerado pela plataforma, tem, né, toda uma sugestão de mapeamento, mas aqui eu vou abrir quais são, né, os indicadores que a gente tem que avaliar em termos, né, nesse conceito alinhado com as ISOs, esse conceito de cidades sustentáveis e cidades inteligentes no âmbito da gestão pública. Então, quando a gente olha aqui, né, eu quero avaliar minha cidade na área de saúde, por exemplo, a gente mapeia, né, não só a nota da cidade, né, com a comparação com ela com outras cidades, mas também o que a cidade tem que olhar com dados de fontes oficiais. Todos os dados que são, né, consolidados pela plataforma são de fontes oficiais, estaduais, municipais, né, federais, mas a gente já traz, né, pela inteligência da plataforma, já consolida esses dados, já gera o diagnóstico para que a cidade não tenha, né, esse trabalho de novamente, né, disponibilizar o dado, mas que ela já entenda, né, dentro dos parâmetros, né, da ISO, quais são os indicadores que ela tem que avaliar. Então, aqui na área de saúde, como exemplo, essa questão da infraestrutura e recursos humanos, a questão da mortalidade. Então, aqui a gente já abre quais são os indicadores que devem ser avaliados, a gente já traz o dado da própria cidade, qual que é a ODS que esse indicador está correlacionado, né, qual que é o objetivo, né, desenvolvimento sustentável que ele está ajudando a buscar, e a performance da cidade em relação aos benchmarks nacionais e globais. Eu vou mostrar aqui na área de meio ambiente, que a gente pode usar, que tem aqui aparecendo, né, a questão do semáforo. A gente faz isso, então, para a área da saúde, para a área da mobilidade. Então, aqui a gente elenca os 160 indicadores já com a informação deles. A área de meio ambiente é a área que tem, né, um número maior de indicadores, são 18. E aqui, né, no formato de semáforo, a gente tem os indicadores que a cidade está com um pior desempenho, né? Então, aqui dá já uma sugestão de priorização de ações. Então, no caso de meio ambiente, a gente avalia, né, a questão de poluição do ar, água e saneamento, resíduos sólidos, e tudo aqui a gente já tem a informação da cidade, a gente disponibiliza já, né, informa em quais ela está com uma baixa performance, e para essa, né, o comparativo de cidades como referência, cidades né, que hoje estão tendo um bom desempenho em cada um dos indicadores. E para cada um desses indicadores, como, por exemplo, como melhorar, né, a questão de consumo doméstico, de água per capita, a gente vai elencar sugestões de soluções que existem hoje, estão sendo aplicadas em outras cidades para melhorar esse indicador. Então, aqui foram 27 soluções encontradas e a gente vai ter, né, desde software, sensores, a parte de infraestrutura também, se necessário. Então, em boas práticas inovadoras, projetos de universidades, mas que foram aplicados e se demonstraram, né, projetos que obtiveram sucesso e resultado. Então, aqui é como se fosse o que a gente diz, né, um mercado livre de soluções para cidades inteligentes. Isso vai funcionar para todas as áreas, a gente vai ter isso para todos os indicadores.
E a partir daqui, então, a gente mapeou a cidade nesses 160 indicadores, virou uma ferramenta de gestão, né, e de suporte para todos os planejamentos estratégicos, e também uma ferramenta de consulta mensal, onde que a gente possa avaliar qual que está sendo a evolução da própria cidade em cada uma das áreas. Então, aqui também a gente consegue ver tanto o histórico, né, desses dados, como também avaliar todas quais são, né, esses principais aí indicadores que a cidade tem que olhar. E a partir desse diagnóstico, né, que a gente avaliou dos 160 indicadores nas 10 áreas, a própria plataforma, avaliando mais de 1000 soluções que a gente tem mapeada, como a gente consegue recomendar essas sugestões de soluções para a cidade, o quanto ela pode melhorar se ela aplicar essas soluções. Então, aqui vem na parte de mapeamento de soluções. Então, a gente abre para cada uma das áreas, né, desde na área da educação, né, gamificação, plataformas de troca de boas práticas entre professores, toda a parte da energia solar, na área de energia, iluminação pública, né, que a gente está bem, foi também citado, e é uma porta de entrada que a gente diz, a porta de entrada da gestão pública para o tema de cidades inteligentes, empreendedorismo, né, toda a parte de meio ambiente que a gente tem, né, de sistemas, sensores e possibilidade de análise de dados nessa área, para que a gente possa prevenir problemas e para gerenciar muito melhor. Parte de governança também, saúde, né, muito impactada por tudo que a gente passou nesses últimos quase, né, vai dar daqui a pouco 2 anos. Todas as inovações que foram geradas a partir da rápida, como a gente pode combater uma pandemia como a gente teve, até como a gente pode monitorar, né, pacientes remotamente, sem precisar do deslocamento, como a gente teve, né, que passar por isso nesse momento. Todas as soluções, né, em termos de milhares de soluções que a gente tem hoje, né, em relação à mobilidade, como reduzir, né, nas cidades, e também foi bem citado aqui, né, algumas das soluções possíveis, área de segurança, tecnologia e inovação, e área de urbanismo, né, que foi, né, extremamente, acho que, exemplificada aí nas conversas anteriores. Então, aqui a gente tem um formato de como que a gente pode auxiliar, né, esses gestores a mapear esse roteiro para absorver todas essas soluções que existem, para que a gente possa ter aí, promover uma qualidade de vida melhor nas cidades. E está disponível também acesso gratuito nessa parte do Marketplace de Solução. A gente tem uma área que é o nosso Mercado Livre aqui, de soluções sugeridas para diversas áreas hoje, né, das 10 áreas que a gente avalia, de como a gente pode resolver, né, esses desafios, seja em cada um dos temas, e o que hoje já está disponível. Então, de novo, não só soluções tecnológicas, mas também boas práticas, processos inovadores aí de outras cidades, e a gente compartilhar, né, todas as inovações que a gente tem rumo a cidades mais inteligentes. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem a plataforma, se cadastrarem gratuitamente, conhecerem, né, uma forma de como a gente pode desenvolver um diagnóstico de cidades e um roteiro de soluções para melhorar a eficiência no Brasil. Muito obrigada, Raquel. Fantástico. Pode descompartilhar a tela. Legal, deixa eu ver aqui só como eu descompartilho. No botãozinho debaixo da câmera. Ah, legal. Boa, ver se descompartilhou. Deu certo? Não, ainda compartilhando. Bom, não importa, na verdade. Deixa eu tirar você. Pronto. Bem, pessoal, muito obrigada. Todos vocês, todos que ficaram com a gente até agora. A gente passou só 40 minutos, sabe? Do tempo que eu coloquei no banner. Mas o importante é que todo mundo conseguiu apresentar. Foram apresentações maravilhosas. Muito obrigada pela participação de todos. E se vocês sempre puderem apoiar o projeto do Woman in BIM, a gente agradece, tá bom? Obrigada a todos e tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Parabéns a todos os palestrantes. É nóis.
Até mais, gente. Boa noite. Boa noite.